Olá, queridos pais de Cristo. Estamos aqui mais uma vez em um podcast da Igreja Unidade em Cristo no Recreio dos Bandeirantes. E hoje temos um tema aqui muito interessante, um tema que é de curiosidade de muita gente, né? A fé, né? Ela nos faz alcançar tudo que desejamos ou tudo que pedimos, né? Tenho aqui ao meu lado mais uma vez a pastora Márcia Torres. Pastora Márcia, e aí, tudo bem? Tudo bem. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês. Esse tema é muito instigante, muito importante. E nós estamos aqui para trazer uma palavra clara e verdadeira sobre esse tema. Mas queremos começar já com a pergunta, né, pastor? Exato. A fé nos faz alcançar tudo que desejamos, porque tem gente que está nessa vibe, né? Tem gente que está nisso, né? E tem aqui eu separei um versículo aqui muito interessante. Você que nos assiste talvez realmente já tenha até lido, né, em algum momento na Bíblia. Porém, eu gostaria agora de falar da primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 14. É um texto que fala sobre o que pedimos e aquilo que é a vontade de Deus. Então, existe uma questão muito interessante nesse versículo, que tudo aquilo que pedirmos segundo a sua vontade, dele receberemos. Então, pastora, esse detalhe, né? Essa coisa aí de segundo a sua vontade, né, dele a receberemos, eu acho que isso faz toda a diferença dentro da questão fé e dentro da questão também necessidades, né? Porque a Bíblia, ela passa para a gente o que é o caráter de Deus, né? E a partir do caráter de Deus, então, a gente deve construir as nossas orações, as nossas petições. Então, conhecer a Bíblia, conhecer a vontade de Deus, o caráter de Deus, é algo, então, digamos, essencial. Não é isso, pastor? Para entender a fé. Eu acho que existe um desconhecimento muito grande em relação à fé verdadeira, até porque nós temos que falar de 3 tipos de fé, né, pastor? A fé em Deus, a fé natural, né? E a fé que é mais aquela coisa de pensamento positivo, né? O pensamento positivo é muito bom, né, pastor? Eu acho muito interessante ter pensamento positivo. O pensamento negativo, ele pode te levar para um lugar horrível. Basta você acordar pensando que o dia vai ser ruim, que você tem a capacidade de você mesmo fazer com que ele se torne ruim. E aí não é atração de coisa, não. É porque você mesmo predispõe a sua mente para aquilo. Então isso é pensamento positivo. Isso não é fé. A fé que nós queremos falar dela aqui para vocês hoje, a base é isso que o pastor terminou de falar. Aquilo que pedirmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, nesse caminho, temos o que para alcançar a fé ou para ver o fruto dessa fé? Conhecimento da vontade de Deus. Isso é imprescindível, né? Isso, ao longo de toda a Bíblia, a gente verifica isso, né? Que as coisas que Deus fez, e é uma coisa que eu sempre falo também quando eu prego, aquilo que Deus faz é para servir ao propósito dele. É o contrário do que muita gente pensa com relação à fé. Tem muita gente usando, exercitando, profetizando coisas para um propósito próprio. É claro que o propósito de Deus é abençoar a gente, abençoar o homem. Você que é filho, o propósito de Deus foi sempre te abençoar. Mas Deus tem filho sábio, filho rebelde, filho imaturo. Então, nessa busca é que Deus vai eliminando os nossos pedidos, né, pastor? Com certeza. É a verdadeira filtragem, né, que a gente observa Deus fazendo ali. Né, porque quem vai alcançar a bênção de Deus? Quem vai alcançar a bênção de Deus é aquele que estiver dentro do propósito de Deus. Porque aquilo que a gente fala de pedir, insistir, né, a gente vai observar que a gente precisa ter uma revelação daquilo que estamos pedindo. Se trata-se de algo que Deus quer nos dar e é algo que necessita de uma viagem mais longa das nossas orações, né? Se aquilo que estamos pedindo é algo que Deus não quer mesmo e por isso Ele está ali freando, né? Ou alguma coisa que Ele está mesmo ali treinando a gente. Né? Então, são as formas aí em que a gente exerce a fé. E a fé, normalmente, ela não alcança no momento que a gente está querendo. Né? Eu achei uma coisa muito interessante que a pastora falou sobre essa questão
do pensamento positivo e tudo mais, aquela coisa, eu já ouvi, né? Você também deve ter ouvido, e gente dizer, né, assim, eu tenho muita fé em Deus. Né? Então eu fico pensando, pastor, assim, o que seria muita fé em Deus? Né? Eu queria saber o que seria muita fé em Deus, né? Mas quando na verdade o que elas estão ali tentando afirmar é que elas estão muito convictas daquilo que elas vão receber. Que vai dar certo. Que vai dar certo e tudo mais. Então, concordo plenamente, né? A questão do pensamento positivo é ótimo, né? Você acordar de manhã e pensar num dia lindo e tudo mais. Né? A pastora Márcia é psicóloga, eu sou psicanalista. A gente sabe, a pastora mencionou aqui, a gente sugestiona, a gente predispõe a mente a um condicionamento, tanto na questão da emoção quanto também da física. Exato. Né? É neurofisiológico. Então, independente de fé, o pensamento positivo, ele tem valor. Tem valor. Né? Ele é bom em si, para a constituição humana, mas não é isso mesmo. Pensamento positivo não vai mover uma montanha de um lugar para o outro. Não vai. E é isso que entra no pensamento aqui que eu anotei do Chaldwick, que ele fala que sem fé o ser humano não pode fazer nada, fazer coisa alguma com Deus, e da mesma forma, consequentemente, Deus não pode fazer nada pelo ser humano sem fé. Isso está escrito na palavra. Então, olha como é que a fé, pastor, ela é uma mola que move toda a nossa salvação, toda a nossa convicção, toda a nossa comunhão com Deus e a nossa vida na terra e futuramente no céu. Exato. Concorda? Concordo plenamente. Né? Então eu acho isso incrível, porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Você não consegue agradar a Deus. Tem muita gente achando que está agradando a Deus, mas com esforço próprio, com a religiosidade. Porque até mesmo para a gente se aproximar de Deus numa vida de oração, numa busca, nós não temos condição de fazer isso se o próprio Deus não despertar em nós a fé. E é aí que as pessoas também confundem o que é o evangelho verdadeiro com religiões. Porque as religiões têm essa coisa do ritual, né, pastor? Do seu esforço, vai lá e faz isso, faz aquilo. A fé verdadeira, a fé que o pastor mencionou aqui da Bíblia, da palavra, ela faz o contrário. É Deus que vem, busca o homem, desperta através do Espírito Santo no coração dele a necessidade de ter, e aí começa todo o processo. Né? Exatamente, desperta a necessidade do indivíduo. Desperta a necessidade. Porque responder a isso é aquilo que faz com que o crente ele cresça em graça. Exato. Veja, Deus dá uma bênção pequena, ou um chamado, um toque apenas, enfim. E o crente que não corresponde a isso, ele não dá uma resposta positiva a Deus, no sentido de se aproximar dele, né, proporcionalmente. Ao invés disso, ele fica na dele, né, ele se reclusa, enfim. Esse crente ele deixa de receber mais graça de Deus. Exatamente. Né? Agora, quando Deus dá aquele toque, né, aquela chamada ali, e o indivíduo responde positivamente, ele é alimentado por fé através de Deus, do poder de Deus, enfim. E uma coisa muito interessante, pastora, o Espírito Santo, né, que ele é o autor da verdadeira fé, né? Ele proporciona, alimenta isso. Aí, com base nessa afirmação, nesse conhecimento, então a gente pode afirmar que todas as coisas, seja o objeto e seja o objetivo da fé, necessariamente tem como base a santidade. Se vem do Espírito de Deus, que é santo, né? Então tudo que é objeto da fé ou objetivo da fé, o que for, necessariamente é santo. Não tem aquela coisa de eu tenho tanta fé, eu vou pedir isso a Deus e em nome de Jesus eu vou conseguir. Então não tem muito isso, né? Não existe isso. O objeto e o objetivo necessariamente tem que ser santo e será santo. Se não for santo, não existe uma fé correspondente ou uma fé genuína. Aí virou aquilo que Tiago disse: pedis e não recebeis porque pedis mal, para gastardes nos próprios deleites. Né? Então é uma coisa para a gente se tocar. Muito, né? É um ponto assim, fundamental da fé verdadeira, certo? E quando ele diz que o objeto da fé
é Deus. O objetivo é para a glória dele, para que as coisas ocorram para ele. Exatamente. Então nós não temos, por quê? Porque é ele que desperta em nós. Nenhum homem pode chegar a Deus para comunhão, pode até ter tentativas. As religiões todas fazem isso. Mas ao Deus verdadeiro, ao Deus da Bíblia, ao Deus revelado em Jesus, só é possível a aproximação dele através da fé. Só que antes mesmo da gente se aproximar, ele desperta a fé. E é despertado de que forma? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Esse é o nosso objetivo de estar aqui nesse podcast falando. Para mim, para ele, é uma coisa difícil gravar, ficar na frente de câmeras, mas desde o momento em que eu disse assim, Senhor, eu vou fazer isso porque eu quero que a tua palavra seja espalhada, ou a palavra verdadeira. No meio de tantas vozes, tem milhões de gente fazendo. Mas eu tenho certeza que o que eu estou trazendo aqui é uma palavra verdadeira. Ela não tem mistura, ela é genuína, ela é pura. Então, esse objeto da fé e o objetivo da fé é só através de Deus. É por isso que ele vai dizer em Hebreus 2:4 que o justo viverá da fé. Essa expressão ela é repetida 4 vezes na Bíblia. Em outros textos, no Velho Testamento, Salmos, né? Não é só a fé para você chegar à salvação, mas você viver. Você vive, é um processo, entendeu? O tempo todo você vive pela fé. Porque é ela que te aproxima de Deus, é ela que faz você permanecer em Deus. Porque você pode até ter uma fé que um dia foi despertada, você se aproximou, mas depois você se afastou. Então você não está vivendo nela. Né, pastor? Concorda? Concordo plenamente. Então, olha só, um ponto também muito interessante para a gente tocar é que a verdadeira fé, ela nunca se contradiz, ela nunca entra em desarmonia com esse universo divino. Não. Nunca. É uma verdadeira orquestra, né? Uma verdadeira uma sintonia, um movimento perfeito ali que se faz. Então, não existe como, né, a gente fazer uma coisa de um jeito, né, do tipo, eu acho que pode ser dessa forma. Até a questão das interpretações bíblicas, e a gente vê tantas interpretações que não usam a Bíblia mesmo como a resposta de si. A regra da hermenêutica, né, que a Bíblia explica a Bíblia. Então, se eu quero uma explicação da Bíblia, se foi algum ponto obscuro, eu vou procurar dentro dessa mesma Bíblia, né? Obviamente, eu posso ter comentários, quantos comentários, né, lindos, né? Você já me mostrou alguns aqui também, comentários maravilhosos, bíblicos, etc. Nós vamos nos lançar mão, né, desses subsídios a fim de desenvolver o pensamento em relação àquilo que a gente está lendo, estudando, enfim. Mas a Bíblia, por si, ela não entra em desarmonia ali. O universo divino, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus é, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus tem. E o que Ele fará. O que Ele fará também. Então, isso é uma verdadeira orquestra, uma harmonia extraordinária. Então, uma coisa para a gente guardar, não esquecer, né? A verdadeira fé, ela não entra em contradição, em desarmonia com esse universo divino aí. Pelo contrário, né? É ela que está aí dentro e é ela que se movimenta, promovendo aí toda essa riqueza, né, pastor? Exatamente. Porque a Bíblia vai dizer que para Deus tudo é possível, né? Está escrito em Mateus 19. Não há nada impossível para Deus. Quando Jesus falou para aquele jovem rico que ele deveria vender tudo e segui-lo, né? E aí ele saiu triste, aí Jesus disse para os discípulos assim, quão difícil entrará um rico no reino dos céus, né? E os discípulos disseram assim, até porque o judeu, ele tinha muito em conta a riqueza, né, pastor? Como sinal da bênção e da aprovação de Deus, verdade, né? Então aí eles falam assim para Jesus, mas então quem vai se salvar? Aí Jesus disse, tudo para o homem isso é impossível, mas tudo é possível, né? Para Deus nada é impossível. Então, tudo é possível ao que crê. E aí entra a fé para a salvação e entra a fé também para nós crermos até em relação a alguns milagres, né, pastor? Eu acho que aí a gente pode fazer uma diferenciação. A fé para a salvação, mas e tem também o dom da fé, que não dá nem tempo da gente falar aqui hoje, né? Que vai estar muito ligado à operação de milagres também, né? Que entra o que Jesus disse que se você tiver fé do tamanho de um grão, às vezes a gente fala assim, fulano é um homem de muita fé.
Na verdade, a fé, ela é totalmente de Deus. O que acontece é tudo vindo de Deus. Por isso que Jesus vai dizer, se você tiver a fé do tamanho de um grão, você vai dizer para o monte, sai daqui, vai para ali e o monte vai te obedecer. Porque não é nada que nós fazemos, é tudo Ele que faz. Então, a Bíblia vai dizer que pela fé é que nós vencemos o mundo. Você pensa hoje, pastor, ser cristão hoje é você viver numa correnteza contrária que você está indo. O mundo hoje é contrário ao cristianismo, o mundo hoje despreza os cristãos, o mundo hoje ele enxovalha os cristãos mesmo. Então, assim, nós estamos numa correnteza, remando contra a maré. Agora, é porque nós temos garra, temos força, é pela fé. É vendo, é crendo no invisível. Nós temos uma esperança aqui. E a própria fé em Deus, né, no objetivo de agradá-lo e da santidade, como o pastor falou, faz com que a gente tenha essa esperança. Uma esperança que não morre. E o escritor diz que ela não murcha, né? Uma esperança que não pode murchar. Esperança de que aquilo que ele prometeu. Veja, eu estou seguindo o evangelho há mais de 50 anos. Pastor Jorge é quase 50. Aquilo que Deus me prometeu, algumas coisas ainda falta cumprir. Mas algumas já se cumpriram. Umas cumpriram rápido, outras demoraram anos para se cumprir. Mas eu vejo que nesse processo Deus fortaleceu a minha fé, me deu fé para continuar esperando, em outros ele me deu fé para continuar buscando. Tinha hora como Abraão, achava, a promessa não vai vir mais, já passou tanto tempo. Não tentou outro caminho. Não tentou outro caminho, mas a fé continuou mantendo a gente de pé. Então, é a fé que faz a gente vencer o mundo, o sistema pecaminoso, distanciado de Deus. Você viver uma vida de santificação, como é que você faz isso? Pela fé. É a fé, não é? A primeira carta de João, a gente encontra esse versículo, né? Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, em se tratando de vencer o mundo, em se tratando de passar por aqui, né, nadando contra essa correnteza que a pastora falou, que é grande, não é pequena, não, né? E não tendo uma fé para isso, né, uma fé como modo de vida, uma fé como esperança, uma fé como convicção, não tendo isso, a gente acaba sendo subjugado aí, acaba, né, desfalecendo dentro dessa jornada toda aí, né? Então, é uma coisa para se atentar nesse sentido aí. Uma outra coisa muito importante, enquanto a pastora falava, que me veio à mente, sobre a questão do pedir também e tal, pedireis, né? Esse monte sai daqui, vai para lá. Existem muitas pessoas que, por não ter a Bíblia e a vontade de Deus como base das suas petições, das suas necessidades e intenções, muitas delas entram em crise. Exatamente. Porque a palavra, a Bíblia vai dizer, e Jesus vai dizer, enfim, a gente vai encontrar em vários locais, Jesus mesmo dizendo, tudo que pedirdes em meu nome, crendo, o recebereis. Aí vamos lá. O indivíduo pega esta palavra, coloca como um emblema na sua vida. Fora do contexto. Fora do contexto. E outra coisa, hein? Começa a dizer para você de que se você não conseguiu o carro, se você não conseguiu o apartamento, se você não ganha X, né, é porque você não tem fé para isso. Ou se não foi curado. Ou se não foi curado, não tem fé para isso. Gente, vamos lá. Paulo deixou Trófimo doente, quase à morte, e voltou da sua viagem missionária. A gente está falando de Paulo, o homem dos milagres. Aí a gente chega naquela questão assim, bom, se Paulo era o homem, né, de quem as pessoas tiravam lá os lenços e aventais, lá meio que na força, deixa eu levar aqui porque eu estou com uma criança doente lá em casa, deixa eu levar, vou botar em cima lá e milagre vai acontecer. E há uma subjeção ali de que eram curadas essas pessoas, sim, né? Sim. Há uma subjeção ali, né? E aí agora o amigo dele, o Trófimo, dele quase morrendo, ele, poxa, eu tive que deixar ele quase morto, eu tive que vir embora e, enfim, que Deus tenha misericórdia, enfim, tipo isso, né? Então, a gente vai verificar que existem orações que Deus ouve, existem orações que Deus não ouve, né? Existem petições que para Deus são abomináveis. Então, eu vou dizer para você que nos assiste, existem coisas que eu e você vamos pedir a Deus e Ele não vai dar. Nunca vamos ter. Inclusive, pastora, por mais aspecto de graça, de bênção
Exatamente. Já teve gente já pedindo ao Senhor para... isso não é brincadeira não, isso aconteceu mesmo, é de verdade, né? Já teve gente pedindo ao Senhor para poder ganhar um dinheiro em uma loteria dessa da vida aí e tudo mais, para poder ajudar na obra. Eu vou construir um templo maravilhoso se o Senhor me abençoar. Isso é verdade, isso é verdade. O pedido é verdade. O pedido é verdade, o pedido é verdade. E a pessoa na expectativa, a pessoa meio que burlando ali aquilo que é a palavra, aquilo que é santo e tudo mais, tentando, é muito interessante, né, a mente do homem, o comportamento do homem, né? Ele tenta passar para Deus um aspecto positivo, né, louvável, que Deus não aprova. Né? Uma coisa louvável para que Deus pudesse aprovar, né? Ele está querendo fazer uma transformação. A síndrome de Robin Hood. Tipo isso, né? Ele está querendo fazer uma transformação do tipo, eu quero ganhar esse dinheiro todinho, mas para abençoar a tua obra. Abençoar a tua obra. Eu vou sustentar 20 missionários e tal, mas, né, ganhando aí uns 40 milhões de reais, enfim, 50, seja quanto for, né? Então, deixando... E por falar nisso, tem muito crente que joga na loteria. Tem, lógico, né? Existe, com certeza, né? Então, deixando muito claro de que é isso. Existem essa palavra de Jesus, onde as pessoas pegam e usam isso como fundamento de vida, né? Assim como lá Paulo dizendo lá, né, no 4,13 de Efésios, né, falando que tudo posso naquele que me fortalece, enfim, Filipenses 4,13. A gente acaba vendo pessoas utilizando essas coisas como forma de fazer com que outros também tenham o mesmo pensamento, também caminhem na mesma direção e tudo mais, quando, na verdade, não. Né? E a frustração é muito grande quando não recebe. Tem gente que se desvia. Porque aí a pessoa se culpa e fala assim, peraí, tem alguma coisa errada comigo. Se é assim, se isso é a verdade, por que eu não recebi? Sim. Né? Tem muita gente que se desvia por causa do novo convertido mesmo. Exato. Né? Aí essas pessoas que pregam isso, né, e que dizem que o crente precisa ser assim, ele tem que ser assim, essas pessoas só se esquecem de uma coisa. Ele se esquece de João Batista, que fora chamado de grande diante do Altíssimo. Gente, nascido de mulher, não nasceu ninguém maior que ninguém maior do que João Batista. Incrível isso, palavras do nosso Senhor. Eu acho isso incrível. Assim. E ele será grande diante do Altíssimo. Sabe, aí a gente fica olhando, né? Um homem lá de uma aparência bem rústica, né? Onde não se fala nada assim de tão extraordinário de sua vida. Um homem que contava com a popularidade de alguns, mas com a impopularidade de tantos, né? A gente vai ler Jesus falando que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Exato. Quer dizer, Jesus não era essa coisa toda, não. Enfim, então são coisas que muita gente usa e que, na verdade, né, são apenas sofismas aí sendo utilizados com a intenção de alcançar aí uma resposta positiva daqueles que estão ouvindo. Né? Alcançar adeptos. Né? Eu acho isso uma pena, porque isso estragou muita gente. Isso fez com que muita gente se revoltasse contra igrejas, né? Contra denominações. Nossa, quantos? Por falta de ensino. Primeira coisa que a fé faz, te aproximar de Deus, porque a primeira necessidade que o homem tem, todos nós na face da terra, é comunhão com o teu Criador. Desde o dia em que ele perdeu isso lá no Éden, a busca de Deus pelo homem tem sido para retornar, religar a comunhão com ele. Até o termo da palavra religião é religar, né? Então, exatamente, porque Deus busca o homem para isso. Agora, Deus como Pai, Deus como teu Criador, Deus como sabedor das tuas necessidades, Ele não vai te deixar à míngua. Ele não vai te deixar. O salmista Davi disse isso, que tinha sido moço, estava velho e nunca tinha visto um justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Aí, partindo desse princípio, nós vamos ver o quê? Deus supre nossas necessidades. Mas tem pessoas buscando Deus em nome da fé, querendo luxo, querendo posição, querendo destaque, e a fé não é agente de nenhum dessas questões. Exato, concordo plenamente. Né? Ele vai dizer que... E outra coisa interessante, depois de você já ter aceitado a Jesus, depois de algum tempo que você já está caminhando na fé, ou mesmo que você seja novinho, eu acho interessante que o próprio Deus
ele conhece, o próprio Jesus, ele conhece a medida da nossa fé, né, pastor? Verdade, conhece. Então eu sempre oro assim, Senhor, aumenta a minha fé. Sim, me ajuda. Né? Exato, porque ele disse isso para Pedro em Lucas 22, quando Pedro estava lá conversando com Jesus, né? E aí Jesus disse para ele assim, Simão, Simão, falando que ia com Jesus até a morte e tal. Simão, Simão, ele repete 2 vezes porque é sério, tá? Isso. Eis que Satanás pediu para cirandar contigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Exatamente. Ou seja, o Senhor conhece a medida da minha, da sua e da nossa fé, tá? Então, quando há aquela vontade de agradar a Deus, aquela vontade de se aproximar, aquela vontade de permanecer, Ele vai enviar. E essa deve ser a nossa oração, como os discípulos fizeram. Sim. Acrescenta-no. E também eles pediram para acrescentar a fé na hora que Jesus falou sobre perdoar 70 vezes 7. Sim, também. Olha só, coisa difícil. Né? Coisa difícil, não é fácil não. Fé verdadeira abarca isso. Então as pessoas ficam com aquela fé no limiar de ter coisas, mas a fé autêntica, a fé que te salvou, a fé que te faz parecido com o teu Criador, é a fé que te ajuda e te ensina a perdoar 70 vezes 7. Que não é uma atitude fácil, né, pastor? Não. E isso garante paz no coração. Sim, né? Total. Essa coisa de carregar aí uma mágoa, uma dor, uma angústia, né, sobre pessoas que nos ofenderam, que isso acontece mesmo, né? Isso é uma coisa muito difícil, né? Vai trazendo aí pra gente algumas doençazinhas, né, psicossomáticas e tudo mais. A libertação disso é algo muito maravilhoso, né? Uma coisa também muito interessante, pastor, sobre, né, a questão de fé, de alcançar de Deus as coisas, eu li esses dias, né, uma coisa muito interessante. A fé é o único meio pelo qual Deus faz alguma coisa na Terra. Exatamente. E aí eu fiquei pensando assim, bom, a gente lida com um ser que a gente não conhece, porque Jó vai dizer que, né, apenas as orlas dos seus mantos eram o que ele conhecia, né? E a gente não conhece esse Deus assim nessa grandeza toda. É um Deus soberano, é um Deus que existe por si só, não depende de absolutamente nada para viver, para existir, enfim. E esse mesmo Deus, ele escolhe uma coisa, pastor, na minha visão, ele escolhe algo para ele se submeter. Exatamente. Sabe? Aí do tipo assim, bom, eu vou criar uma coisa para eu me submeter, né? Aí ele vai criar fé. Exato. E aí só vou fazer através dela. Só vou fazer através dela. Né? Isso é incrível, né? É incrível isso. Né? Então, nasce aí esse aspecto aí da nossa salvação, né? Da nossa vida cristã, que é a fé que faz com que a gente alcance as coisas de Deus, né? Lembrando sempre que eu disse lá no início, tá? De que Deus fará aquilo que for para cumprir o propósito dele, e ele fará sempre com base na justiça e na santidade. Nada que for alguma coisa que se relacione com o mundo, com esses meandros todos aí da iniquidade, né, esqueça. Ele não vai fazer isso. Né? Então a melhor coisa, né, que a gente deve fazer é conhecer, buscar o conhecimento de Deus, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, esse conselho, esse mandamento aí é para ser levado a sério, né? Senão... Então, quando você falou, pastor, no contexto de João 5,17, né? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, esse verbo, eu gosto muito de olhar a Bíblia pelos verbos, porque é a ação, né, e o que mostra o que realmente o sentido da frase, né? Estiverdes diariamente em confiança, oração, obediência e alegria. Olha. Quem está em Deus tem que estar com essas características de obediência. Então, às vezes a pessoa pensa que pelo fato dela ir à igreja, entendeu? Ela está apta a receber. Não. Até porque quem está em obediência, em alegria, em confiança, eu penso, pastor, e Deus já fez isso comigo, que a gente vai eliminando da nossa vida tudo que é supérfluo em relação a pedir a Deus, ou ao reino de Deus, ou aquilo que não glorifica a Deus. Eu estava acabando de falar aqui, antes desse podcast, que
uma das coisas mais difíceis para mim é ficar na frente da câmera, é fazer foto, mas eu estou fazendo para a glória de Deus, porque a palavra vai... Nós estamos na época da mídia, nunca pensei em mexer com isso, fazer nada disso, mas se tem esse espaço, é para mim falar a palavra, ter um monte de heresia, então eu vou entrar nisso aí, então, porque o meu objetivo é esse, senão eu não faria mesmo, dá trabalho, né, pastor? Sim. A gente fica cansado, mas eu faço para honrar o nome do Senhor e para tirar muita gente que está com essa fé cega, essa fé torta, essa fé herética, coração triste, né? Decepcionado com Deus. Quantos não se decepcionaram aí nessa leva de teologia da prosperidade? Estão muito decepcionados, né? E ainda está vindo muita coisa feia. Agora é muito falso profeta, é muita gente com chavão e pá. Uma das coisas que eu estava conversando com a minha amiga, eu vou trazer ela aqui no podcast também, a Ana Ricciolo, sobre até o que estão usando hoje de estratégia, impostação de voz. As pessoas estão com vozes melosas para falar a palavra de Deus, não sei o quê. Seja autêntico, seja você mesmo. Para que isso? Mudar a voz. Isso é uma forma de mexer com a emoção das pessoas, entendeu? Aquela pessoa que fica. Tem uns que eu não consigo nem ouvir nem 10 minutos, porque é cansativo demais. Sim. Por isso, quando eu estou falando, eu gosto de ser autêntica. Entendeu? Porque não precisa disso, porque quem provoca a fé nos corações, quem mexe com os corações é Deus. Se Ele não fizer isso, nós estamos fadados. Você pode ter o conhecimento teológico que você tiver, você pode ter o que você tiver de conhecimento, que não vai frutificar. O que frutifica é a palavra autêntica, é a palavra verdadeira, com a ação maravilhosa do Espírito Santo, né, pastor? Olha, você falou uma coisa muito interessante aqui e algo que eu já vi em outras ocasiões, né? Como você disse, né, no nosso tempo de carreira. Né? Então, na verdade, eu tenho 39 para 40 anos do Evangelho. Né? Você já está chegando aí aos 50, passou dos 50 no Evangelho. Isso faz com que a gente veja muita coisa. Isso faz com que a gente... Por exemplo, são 4 décadas aí, pastora, quase 5, né? 5 décadas já. Então, as décadas, elas trazem modismos, né? E aí a gente começa a observar ali as mudanças das coisas, né? E uma coisa que acontece muito, e até hoje, lamentavelmente, acontece, né? Um estereótipo e até uma forma de manifestação, seja de pregação, seja do que for, de ensino, seja o que for. Onde determinada pessoa, determinado palestrante, pregador, profeta, seja o que for, se ele possui um determinado êxito, ou se ele tem uma determinada fama, acaba sendo interessante para essa pessoa que quer se projetar fazer igual. Né? Quer se projetar, aí usa. Gente, olha, não é brincadeira que eu vou dizer que não, mais uma vez. Tá? Eu sei que são coisas que parecem absurdas, né? Mas eu já vi, né, pessoas, até a mesma língua estranha do indivíduo que prega, do indivíduo que ora e tudo mais. Eu já presenciei, né? E aí um amigo meu, pastor, falou uma coisa muito interessante. Ele ensinou uma coisa muito interessante. Ele disse assim, Jorge, essas imitações, elas não trazem Deus com elas. Porque imitação é mentira. É mentira. E Deus não tem nenhuma espécie de comunhão com a mentira, com o pecado. Então, uma afetação da voz, né? Uma impostação, um jargão, coisas dessa natureza, cujo propósito é gerar na pessoa alguma espécie de comoção, né? Porque a comoção, né, quem deve promover isso, deve ser o Espírito Santo. E um detalhe importante, quando o homem consegue fazer isso na vida de outro, através desses artifícios naturais, que podem ser aprendidos, né, em aulas de retórica, de locução, de tudo mais e tal. Impostação até corporal, tem pessoas que usam a impostação corporal. Exatamente, a imagem né, que leva aquilo ali e tal. Então, quando o indivíduo consegue produzir isso no outro, você pode ter certeza de uma coisa. Está produzindo na esfera do intelecto, na esfera da emoção, que não passa para o espírito. Não passa. Tá? Então, nós temos aí né, o corpo, mexe alma, bastante, espírito. mexe rápido, mas dilui também. Facilmente. Né? Não tem fundamento, não permanece. Não, Aí, o que a gente vai ver, pastor? A gente vai ver crentes que participaram, né, de cultos, de eventos,
seja do que for, né? Participaram e se demonstraram ali poderosos e cheios do Espírito Santo e tudo mais. Só que isso não se prolongou por 2 dias. Exato. Foi uma coisa, né? E às vezes acontece aquela história assim, né? Nossa, a pregação de ontem foi maravilhosa. Foi muito maravilhosa. Foi sobre o que, mais ou menos, que pregou? Não lembro, mas foi muito maravilhosa. Foi uma coisa... Esse é o ponto. Foi extraordinária e tal. Mas não passou daqui. Pois é. Então, é uma coisa que... ele vivenciou aquele momento ali. Naquele momento ele se arrepiou e tudo mais, né? Então, arrepio é uma coisa bacana, né? Tremor e tal, tudo isso é bacana. A gente só não pode, queridos, considerar isso como a única forma de Deus estar com você. Exatamente. Então, por exemplo, você vai fazer uma oração, você não sentiu nada, você ficou 1 hora de joelhos, você orou 2 horas ali. Nossa, eu fiz uma oração muito seca, nossa, eu não senti nada, meus olhos ficaram secos, eu não senti um arrepio nem nada. Ok, tudo bem. Se a gente se acostuma com esse tipo de manifestação, nós vamos dar crédito apenas àquilo que o corpo pode corresponder. Exatamente. E o corpo, nesse sentido, quando se trata da fé, ele engana muito o corpo e a alma, tá? É por isso que Jesus vai dizer, ele disse para a mulher samaritana, João capítulo 4, tem grandes fundamentos do evangelho ali, né, pastor? Aquele capítulo é maravilhoso. E ele vai dizer, olha, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Arrepio, choro, tá tudo no nível da emoção e da alma. No espírito está o quê? A palavra, a convicção, a fé, tudo isso está no nível do espírito. E hoje nós temos exatamente essa geração de crentes rasos. Eu não estou aqui julgando o movimento, mas existe muito. E a fé verdadeira, quando eu li que, quando Hebreus fala, quando a Bíblia fala que o justo viverá da fé, significa toda a vida, todo o tempo que você vai viver, você vai estar convicto, você vai continuar buscando a Deus, você vai continuar trabalhando seu caráter, você vai continuar vivendo em santificação e você vai continuar promovendo o reino de Deus. Exatamente. É isso, em suma, assim, muito resumidamente, que a fé verdadeira faz. Não precisa... A presença de Deus faz a gente arrepiar? Faz. Mas nem sempre você precisa arrepiar para estar na presença de Deus ou estar sentindo a presença de Deus. Essa é a grande diferença, entendeu? Porque eu sou convicta. Eu já saí da igreja muitas vezes cansada do jeito que eu entrei, entendeu? No corpo, né, e na alma. Mas a minha convicção, se eu fui ali e ofereci a Deus um culto verdadeiro, eu estou convicta do que eu fui fazer ali, entende? Esse ponto é super importante. Muitas vezes, hoje, nós vemos um baraço nisso, né, pastor? Uma bagunça nisso aí. Muitas vozes, muita gente usando chavão, muita gente mexendo com a emoção. Saia disso, entra para o teu quarto. Toda vez que você quer profundidade com Deus, a Bíblia vai dizer, no teu quarto, em secreto, fecha a porta. Que Jesus está falando isso? Você passou por grandes movimentos e o caráter não mudou? Você viu grandes pregadores, foi em tantos eventos. Estou dizendo que não vá, também já fui. Mas eu duvido, o evento que eu não fui, que eu entreguei meu coração, que Deus não falou comigo, que Deus não me moldou e não modificou alguma coisa em mim. Porque o coração estava aberto, entende? E também, se tiver alguma coisa errada, eu vou identificar na hora. Porque eu estou orando, eu estou pedindo ao Espírito Santo, eu não estou ali, sabe, tapada totalmente. Eu tenho comunhão com Deus, eu leio a Bíblia, então o Espírito Santo vai falar conosco, né, pastor? Verdade. E, assim, ter a convicção, né, de que Deus está com você ali, naquele momento de oração, isso é tudo, né? Pastor, quanta coisa a gente tem e que ainda poderia falar sobre fé. Né? Muitas, não esgota não. Toda, né? Então um podcast desse, assim, acaba sendo tão curtinho, né? Tão pequeno, né? Exatamente. Tem um autor que ele diz assim, ó, não coloque a sua fé na própria fé, mas em Deus. Olha. Porque Jesus disse assim, tendes fé em Deus. Certo? Então tem pessoa que a fé dele é como se fosse aquilo que movesse o ritual, o que ele faz.
Não, tudo isso, quando nós temos fé, a fé nos leva para fazer e realizar muitas coisas para Deus e para a nossa vida também. Mas não tenha fé na sua fé. Sua fé tem que ser sempre nele. Sempre nele. Essa é a fé inabalável, essa é a fé para você viver e essa é a fé que vai levar você para a presença dele na eternidade, né, pastor? Amém, verdade, pastor. Então, vamos parando por aqui, né? Tendo ainda tantas coisas mais, mas passamos aqui, né, um supra-sumo aí. E quero, então, agradecer você que nos assiste, que nos assistiu, e também não deixar de pedir a você que coloque seus comentários, deem sugestões de podcast aqui conosco, né? Ative o sininho para que você possa receber as notificações, deixe lá o seu like, deixe o seu gostei lá, e porque o YouTube então vai entender que o conteúdo é relevante. Aí você ajuda a gente, ajuda o canal, para que você tenha também mais conteúdos, mais temas importantes, tá bom? Então, que Deus abençoe muito a sua vida, muito obrigado pela sua companhia aqui, que Deus seja contigo. Amém. Eu deixo para você Hebreus 12:2, olhando para Jesus, autor e consumador. Ele criou e ele executou lá na cruz a fé que você precisa crer. Olhe para ele, não olhe para vozes estranhas, não olhe para coisa que passa rápido. A fé, ela te faz perseverar. Por isso que o justo vive pela fé. E quem vai startar, quem vai mexer com esse movimento maravilhoso que o Espírito Santo faz em nós é o próprio Espírito, é Deus, tá? Então, permaneça na fé, porque é pela fé que vencemos o mundo e é a fé que nós vencemos o inimigo das nossas almas também através da fé. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe.